Olá pessoal, tudo bom? Como estão aí na quarentena, no isolamento social? Espero que todos estejam bem, tá bom? Vamos aí dar continuidade ao que a gente vinha trabalhando, certo? Vamos começar agora no capítulo 3 da primeira parte do módulo, que é o referente ao início do segundo bimestre. Vamos entrar numa discussão bem interessante sobre política. Esse capítulo ele é estritamente político, o que é bem legal. Vamos passar por muitas polêmicas, certo? Como a gente sempre passa, discute, conversa de forma muito interessante, tá bom? Eu dividi esse capítulo em três partes. Da página 29 a 32, desculpe, é esse primeiro momento nosso, e as outras as outras partes nos encontraremos em outros momentos, tá bom? Então vamos lá. Estado de democracia. Primeiro, importante a gente pensar o que é política para a sociologia, né? Para a filosofia é uma questão mais embrionária, vamos dizer assim. A, a, o ser, o homem, né, como diz alguns filósofos, como um ser político, né? E para a sociologia é um pouco diferente, porque vai pensar desde a formação do Estado, né? Vamos imaginar o surgimento do Estado moderno, as relações que se deram para isso, como ele vai se consolidando, partindo do Estado absolutista até chegar às formas de governo liberais e como a gente vive hoje, né? Hoje, particularmente pensando a política no mundo, a gente vive algo ímpar, muito interessante, né? Tomadas de decisões políticas, certo? Mas primeiro a gente tem que aí fazer essa distinção Estado e governo, né? De uma forma, desculpa, de uma forma aí bem curiosa. Vamos lá. Primeiro, um dos autores importantíssimos para a gente pensar essa noção de Estado, de governo, é o Max Weber, certo? Porque ele aponta aí que o Estado é quem vai ter o monopólio do uso legítimo da força, né? Ninguém mais tem esse monopólio, somente o Estado. É, algumas características que o Carnoy aí traz para a gente pensar também no Estado, que é aplicar, gerar e aplicar o poder coletivo, vamos pensar nas leis, manter lei, ordem, estabilidade, cuidar do bem-estar da população, essa é uma função do Estado. É só a gente pensar a Constituição do nosso país, né, que é muito nesse sentido de cuidar do seu povo. É, aí entram medidas de saúde, de educação, financiamento de pesquisas, certo? É uma definição muito interessante, muito atual. Mas também a gente pensar em Estado e governo, a gente pensar nessas relações de poder, né? No sentido de força e dominação. Né? Em Max Weber a gente já viu muito isso, os tipos de poder, né? Como é que isso funciona. E o Estado também tem essa noção, vamos dizer assim, de poder coercitivo, né? Todos nós estamos submetidos ao Estado. As leis que o Estado vigia, vamos dizer assim, cria e também ele vigia as pessoas através de leis, né? Atualmente, nos últimos anos, qualquer pessoa que nasce, ela já tem logo um CPF, que é uma forma de controlar as pessoas, certo? Vamos lá. Algumas diferenciações conceituais. Primeiro, Estado é diferente de governo. Tem que ter muito cuidado com isso. Estado, como eu falei na visão de Weber, é a instituição. O governo é um grupo de pessoas que estão gerindo ali o Estado naquele momento. Tá aí uma imagenzinha da Daenerys, né? Quem assistiu a série vai entender que a Daenerys, quando chega ao poder, ela toma decisões que as pessoas que estavam do lado dela durante essa campanha, vamos dizer assim, para a chegada no poder, não imaginavam que ela fosse tomar. Tanto que o final dela é um final surpreendente. Eu não vou contar para não dar spoiler, mas é bem curioso. Então, o governo é isso. São esses grupos de pessoas que estão no poder.
E aí eles vão colocar em prática a visão de mundo deles, a visão política deles, que nem sempre é a visão da maioria ou é a visão que agrada parte das pessoas, tá bom? Mas vamos pensar nas configurações do Estado moderno, Estado absolutista, Estado nacional, Estado liberal, como eles vão se organizando, com algumas contradições. Algumas teorias aí sobre o Estado. Primeiramente, algumas das pessoas, alguns dos cientistas atribuem a origem do Estado nas relações familiares, como se famílias criassem grupos e esses grupos fossem se consolidando no poder, certo? É possível que isso tenha acontecido, mas como eu coloquei aí, não é uma regra geral. Em alguns países isso aconteceu, em alguns povos isso acontece, mas não necessariamente em todos, certo? Os dos autores principais em relação a gente pensar o Estado, a função do Estado e como o Estado deve ser visto, são os autores contratualistas. Né? O que são, resumidamente, o que são os autores, os filósofos contratualistas? São aqueles filósofos que entendem que em algum momento as pessoas, em seu estado de natureza, elas fazem um pacto por entender que alguém deve governá-los, né? Por exemplo, o Thomas Hobbes, como justificativa, isso de uma forma bem simples, viu, pessoal? Ele entende que o homem é o lobo do homem. O que ele quer dizer com isso? Que o homem sem governo, sem Estado, ele vai se destruir. Ele vai se destruir. O homem ele vai brigar entre si. John Locke, ele entende que o Estado é a forma de se encontrar a justiça e termos paz, porque o Estado é quem vai gerir a sociedade. E o Rousseau, também pensando um pouquinho dessas formas, que o estado de natureza ele não é necessariamente bom, vamos dizer assim, mas o Estado para ele tem uma função de reduzir as desigualdades. Pensando aí nessa situação em relação também à propriedade privada, né? Que é algo que eu acho muito curioso, a gente já conversou muito sobre isso. A sociologia ela vai ter uma visão pensando aí que o Estado, no sentido de conflito mesmo, de guerras aí, em que povos foram dominados e esses povos que foram conquistados foram surgindo novos estados. Eu já falei várias vezes, fica aqui também de sugestão. Tem uma série que é fantástica que mostra isso, que é a série Vikings, né, ou Vikings, né, que mostra como os povos nórdicos foram se relacionando, conquistando territórios, né, de uma forma bem legal, a formação da Europa de uma forma bem interessante. As relações entre Estado e sociedade. Primeiro, vamos lá, dentro de um dualismo aí que surge principalmente quando a burguesia, desculpa, se consolida enquanto classe social. Porque a partir do momento da consolidação da burguesia enquanto classe, eles querem também uma tomada de posição de participação na política, né? É muito visível isso, inclusive nos dias de hoje. Né? Boa parte das pessoas que têm um poder político são quem tem também um poder financeiro, são pessoas que estão ligadas a algum tipo de vamos dizer assim, de comércio, uma relação capitalista com a política que é bem interessante. Né? E numa visão crítica, pensando na contribuição de Marx, a burguesia ela faz aí do Estado um aparato normativo. O que é isso? Como falam muito, né, principalmente no interior, são aquelas pessoas que têm a máquina, controle da máquina. Né? São essas pessoas que a burguesia se consolida como um grupo que vai ter o poder político e econômico, tá bom? De uma forma bem curiosa isso. E traz também essa visão de Estado e sociedade, né? Entender que são coisas distintas, o que é bem curioso. Essa discussão é muito curiosa. Primeiro, a sociedade seria aí um intermédio entre o Estado e o indivíduo.
né? Curioso, a sociedade aqui no meio. Para Rousseau, a sociedade é a ligação entre justamente esses grupamentos sociais aí e o Estado. Que o Estado seria, e de fato ele é também, a verdadeira expressão da vontade geral. Por quê? Vamos pensar em uma visão bem republicana. A gente escolhe os nossos representantes, né? Uma maioria elege, escolhe, enfim. Para os marxistas, como eu falei, o Estado é um produto da sociedade e o poder político concentrado nas mãos de uma classe aí opressora, certo? Já o Norberto Bobbio, um dos pensadores italianos aí que mais contribuíram para a política, para a ciência política, ele vai dizer que a sociedade ela pode tanto aparecer em oposição ao Estado ou sobre a sua proteção. O que ele quer dizer com isso? Que a gente, em vários momentos, pode criticar o Estado, vai se manifestar contra esse Estado, certo? Mas mesmo assim ele vai ter que nos proteger. Uma relação bem curiosa, tá bom, pessoal? Para não me prolongar muito, fica aí uma pequena surpresinha para vocês, certo? Que vamos lá, vocês vão fazer uma atividade de um documentário brasileiro que ele concorreu ao Oscar. É um documentário com uma, como posso dizer assim, com uma vertente política, mas eu não quero que vocês se detenham a isso. O que tem também de interessante nesse documentário é o que eu quero que vocês capitem para mim aí. É o documentário Democracia em Vertigem, né? Porque ele mostra um momento da história do país em que tivemos vários problemas em relação ao jogo político, né? Como o poder do Estado foi exercido dentro de uma trama de pessoas que foram denunciadas em casos de corrupção, certo? É muito interessante esse documentário também por causa disso. E é isso que eu quero, a visão de vocês quando forem assistir. Eu quero que vocês façam aí um relatório apontando trechos em que há discussão sobre o que é o Estado, o governo, política e essa relação entre Estado e sociedade. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, tem minhas redes sociais. No mais, bons estudos e até mais, pessoal.